Plaquete. Diz que vai usar cabelo molhado agora. Vocês ouviram? Que a moda agora é cabelo molhado? Graças a Deus. Tem uma preguiça de secar cabelo. Diz que agora a moda é sair de cabelo molhado. Ai, que moda prática, né, gente? Nossa, tô adorando, sabe? Eu já estou nessa moda há anos. Diz que a moda é essa agora. Então, finalmente, eu estou na moda. O bom de você manter seu estilo é que a moda muda tanto que uma hora ela passa por você, entendeu? Isso é muito bom da moda. Por exemplo, a moda era peitão. Aí eu nunca pus peitão porque eu não tinha dinheiro. Agora voltou a ser peitinho, quer dizer, tô na moda. Portanto, sempre seja você, que uma hora a moda vai te pegar. Tô só esperando chegar mais gente. Obviamente essa live não é sobre moda. Oiê! Catarina, pelo amor de Deus, você teve o dia inteiro pra latir. É sério. É só um trovão. Fiquem. Só vou esperar chegar a 7.000 pessoas. Ah não, Catarina, sério, velho. Você tava sem latir até agora. Você vai latir agora? Você acha que esse é o momento? Vou te pegar no colo. Ela foi no pet shop, gente. Olha que bonitinha. Oi, galera. Fui no pet shop. Ela passou um perfume que me dá alergia. Boa noite. Se você não latir, eu te dou uma salsicha. Te pego. Tá bom. Tô esperando meu convidado. Só vou esperar chegar mais gente. Nossa, tá armando um temporal aqui. Ó, hoje nós vamos receber um advogado para explicar pra gente direitinho como vai ser a prisão do imbrochável, inelegível, inviajável, infugível, mas não impreendível, aquele tal de Bolsonaro. Então fiquem aqui que ele vai explicar detalhe por detalhe. Esperar chegar mais gente. Gostaram do batom vermelho? Ó, não é filtro, ó. Inclusive eu vou aproveitar pra fazer um queimadinho de sol. Vamos ver se ele já tá aqui. Não. Então hoje a gente vai receber um temporal e o Dr. Roberto Bertoldo, que vai contar pra gente tudinho que vai acontecer. Além de advogado, ele também é meio mandiná, porque tudo que ele disse que ia acontecer até agora aconteceu. Inclusive eu vou perguntar pra ele coisas amorosas, que eu tenho quase certeza que ele joga tarô. Fechar essa janela, gente. Sério, tá ventando muito. Só um segundinho. Obrigada por comparecerem, viu? É muito importante. As lives são muito importantes. Cheers. Desejo esse brinde a Carla Zambelli. Também conhecida como a pistoleira de Pinheiros. Meu óculos tá aqui, peraí. Gente, o perfume que passaram na Catarina me deu uma alergia.
Aqui já tá caindo o mundo, então tá vindo pra cá, Carol. Deixa eu ver se nosso convidado chegou. Não. Gente, deixa só eu coisar meu nariz, porque. Só um minutinho. Por falar em batom vermelho, vocês sabiam que eu vou criar minha linha de batons? Uhum. Já que ninguém quer me patrocinar, eu vou criar minha marca. Aham. Serão 3 tons de batom vermelho. Ah, mas eu sou homem, eu não uso batom. Sei lá, dá pra tua mãe, pra tua namorada. Compra. Cadê você, Bertoldo? Ah lá, gente, me vendo de Portugal. Ah, eu sou muito Anitta, eu tô muito internacional. Esperando o Bertoldo. Aline, comprei a rifa, mas não escolhi o número. Ô, Thais, o número é aleatório. O que você tem que fazer é o seguinte: entra no site da rifa de novo. Aí tem um campo para você colocar seu telefone. A hora que você colocar seu telefone, você vai receber o número. Porque não dá pra escolher, é aleatório, senão vocês iam se matar pelo 13. Inclusive, quem não comprou, compre, tá? Primeiro lugar, uma TV de 70 polegadas. Segundo lugar, uma TV de 60 polegadas para ver o mito ser preso. Cadê você, Bertoldo? Não entendi porque não houve acusação de tentativa de homicídio. Tá, se você não entendeu, fica aqui que o Bertoldo vai explicar. Nossa, Catarina, que perfume que passaram em você, fia? Nossa, é a base de... Como chama aquele veneno? Como chama aquele veneno, gente? É a base de... Como chama aquele veneno? É a base de... Aquele veneno que queria matar o Lu? Ah, sei lá. Ah lá, o Bertoldo tá aí. Bertoldo, pede pra entrar. Ah, lá ele. Cicuta. É a base de cicuta, porque tá me dando uma alergia. Já te aceitei, doutor. Olha ele aí. Oi, Aline, Tá me ouvindo? te ouço bem. Você me ouve? Sim. Tá bom. Eu sou meio atrapalhado com essas coisas de tecnologia, então se eu cometer alguma gafe aí, eu te peço desculpas. Deixa eu. Sabe que eu afasto aqui, ó? Fica mais Pronto. pro meio. Tá. Se apresente, Tá bom assim? doutor. Então eu achei que você ia me apresentar, Aline. Bom, vamos lá. Sou advogado, se eu for. Eu sempre brinco, eu sou muito antigo, então eu tenho muita história para contar, eu tenho muita passagem na minha vida, muitas histórias, né? É, eu me formei em direito, fui muito cedo, com 21 anos, né, Aline? Eu acho que eu fui o mais jovem da minha turma, com 21 anos eu já estava formado em direito. Tá travando, gente. Tá travando. O Bertoldo tá travando. Putz, que pariu. Tá travando, doutor. Eu não chamo ele de doutor, viu, gente? É só pra zoar. Eu chamo ele de Bertoldo. Sai e entra de novo, Bertoldo, por favor. Ai, que merda de internet. Sai e entra de novo, por favor.
Apareci? Sei. Tá bom. Oi. Eu estava falando, eu saí muito cedo, abri meu escritório muito cedo, isso eu acho que foi lá por 83, 82, 81, eu já estava formado em direito, muito jovem ainda, não sabia nada de direito, então, como todo jovem, abri uma portinha com dois amigos, a gente dividiu essa, era uma salinha pequenininha e tal, e depois, graças a Deus, eu tive muito sucesso na minha vida, tanto na advocacia quanto na vida empresarial. Mas ainda em 86 eu fazia parte do MDB. 83 eu entrei para o MDB, naquela luta pela redemocratização do país, em que o MDB, que a gente tinha apenas dois partidos no Brasil, era o MDB e a Arena, e a gente tinha dentro do MDB todas as correntes que lutavam contra a ditadura militar e que buscavam a redemocratização do país. Então eu tive a felicidade de ter ido por esse lado, porque ainda muito jovem, né, eu participei do diretório da minha faculdade de Direito na PUC, no Paraná, e tive muita sorte na vida, tive muitas oportunidades, coisa que outras pessoas não têm. Meu pai era servidor público, então, e a gente era em três irmãos e meu pai acabou. Meu pai e minha mãe, eles se dedicaram, deixaram de fazer tudo na vida, qualquer coisa que pudessem fazer na vida, para dar o melhor ensino para gente. Eles falavam sempre: não vou deixar patrimônio, mas vou deixar estudo para vocês. Então, eles conseguiram formar os três filhos, né? Cada um seguiu o seu caminho, e o único que acabou vindo para a política fui eu. E pela primeira vez fazendo uma live, coisa que eu nunca havia feito antes, eu já dei entrevista no Jô, Tá entrou uma caindo. ligação. Tá Entrou uma caindo. ligação. Entrou uma Ah, tá. ligação aqui. Tem como suspender isso? Como eu falei, eu não sei mexer nessas coisas. Então, já dei entrevista no Jô, no Jornal Nacional, já dei entrevista ao vivo, já dei para na live eu nunca havia feito. Então, estou aqui nervoso, como toda a primeira vez de tudo. Falando com você, apesar da liberdade que a gente tem entre nós, apesar da braveza sua, porque você é uma menina muito incisiva na defesa das tuas ideias, das tuas posições, e você sabe, às vezes a gente briga. A gente Eu sou briga. assim. A gente briga. A gente ficou 10 dias sem se falar, né, Aline? Aham, a gente ficou de mal. Aham, 10 dias. Ficou de mal 10 dias. E depois, como a gente se gosta e pensa muito parecido, a gente voltou a falar. Mas eu Aham. estou à tua disposição, à disposição de todo mundo que está me assistindo, para que eu possa ser um pouco útil diante desse trabalho todo que você faz, Aline, porque ter o número de seguidores que você tem não é fácil. Ainda mais você que conquistou isso sozinha, sem patrocínio, sem ninguém te empurrando. Eu sei que você às vezes faz sorteios, que é a forma através da qual você consegue até sustentar, né, Aline? E, e é uma luta muito difícil. Eu sei o quanto é difícil para você, mas ao mesmo tempo, o tanto de difícil que é para você, eu te admiro muito. Aliás, se as pessoas soubessem como a gente se conheceu, é uma história bem bacana, porque eu chamou a atenção um vídeo que você havia feito imitando aquela assassina. E eu pensei que você fosse uma atriz. E aí eu comecei a te seguir. Eu comecei a te seguir e uma vez eu vi você numa madrugada, é, você fazendo uma live, eu não sei o que que é, você estava fazendo e tal. E eu entrei e falei, pô, conversa comigo, eu quero te dar algumas ideias, eu queria colaborar contigo, eu queria fazer algumas coisas, porque eu acho que você tem muito talento. E até então eu achei que você fosse uma atriz, porque de fato você tem um talento único. Essas pessoas que nos assistem não tenham dúvida nenhuma, porque você roteiriza tudo sozinha, você desenha, você grava, você faz tudo sozinha. E de uma qualidade, né? A tua crítica é uma crítica incisiva, mas ao mesmo tempo humorada. Eu acho que às vezes até você passa do ponto quando você briga com os policiais, não no conteúdo, mas talvez na forma, Sim. né? Eu acho que você, né?
E aí eu te chamei e você não deu bola, depois teve mais uma forma, um contato que a gente acabou fazendo, né? E é uma história muito bacana, porque a gente acabou virando de uns 6 meses ou 7 meses para cá amigos. E Muitos você tem me amigos. ajudado também você tem me ensinado um pouco de redes sociais, coisa que eu não sabia, né? E eu tenho tentado colaborar contigo com algumas ideias, algumas posições, mas no sentido, às vezes, de frear você de algumas coisas. Eu, às vezes, falo para você que as lutas são muito necessárias, mas a gente tem que escolher e às vezes priorizar certas lutas em detrimento de outras, né? Então, a gente acabou construindo uma boa relação, uma boa amizade, de muita faísca também, né? Porque são dois bicudos, assim, então dois, né? Às vezes eu falo algo que você não aceita e você fala algo que eu não aceito também. Ontem mesmo eu tive uma experiência muito legal contigo, porque tive dúvida a respeito de gravar sobre um assunto que me afligiu muito nessa semana, e você falou, não, não faça isso por essa razão. Como era uma coisa que, seguindo o conselho da própria Aline, eu não vou entrar no detalhe do que se tratava, mas foi um conselho que você me deu e que eu segui. Então a gente acaba se colaborando mutuamente e virou uma relação de amizade, uma relação de confiança, uma relação de Troca, apoio, de de troca, troca. de troca saudável, né? Veja bem, ele foi no Jô, ele foi no Jornal Nacional. Globo News, você já foi? Globo News, né? Acho que eu já te vi na Globo News. Várias vezes, Várias várias vezes. vezes. E agora ele tá aqui e tá nervoso. Adorei, adorei saber disso, inclusive. E aí foi isso mesmo. Eu fiz um vídeo imitando uma assassina. Eu fiz um vídeo como Pietra, e foi através desse vídeo que eu chamei a atenção. E, e aí ele me chamou algumas vezes, eu não consegui ver. E quando eu consegui ver, ele falou: vem para Brasília. E aí eu fui para Brasília e desde então a gente tem uma relação de troca, é isso. Ele tem muito a me ensinar, desde o tempo que eu tenho que ficar numa festa, até isso ele me ensina. O tempo que eu preciso permanecer num evento. Não, mas não Ó, conta que essa mentoria aí custa caro. não, ele me dá uma Não, mas é mentoria. verdade, é Ele fala verdade, pra é mim, ele verdade. fala para mim assim, ó, você tem que ficar numa festa meia hora. Você não tem que ser arroz de festa. Você tem que chegar numa festa, mostrar sua presença e ir embora, que isso mostra sua importância. E ao mesmo tempo, um homem tão experiente na política me liga para falar, eu posto isso? E eu digo não, e ele me respeita. Então, é uma relação de amizade e eu tenho muito. Eu chamo ele de doutor. Aí um dia ele falou assim para mim: você me chama de doutor porque, porque você. Como você falou? Porque você. Eu lembro que um dia você falou assim, porque eu falo sempre assim: Eu fala, não lembro. doutor. Você me chama de Ah, doutor, você acha que você tem que me chamar de doutor? Você tá me zoando? Eu falei, porque eu tô te zoando, óbvio. ah, Lembra? bom. Lembra disso? Não, eu acho que eu Enfim. perguntei porque você acha que eu sou velho ou alguma coisa Não, assim, não. eu não lembro, mas, Te chamo de mas eu doutor para lembro que. zoar mesmo. Tá. Mas, enfim. E aí, hoje, eu tive uma dúvida, eu tenho muitas dúvidas sobre esse processo do Bolsonaro, e vocês também têm, né? Sobre o que vai acontecer. Se indiciado, ele vira réu. Se virando réu, ele vai ser preso. E se preso, quando vai acontecer? E o motivo principal dessa live é ouvir a opinião do doutor Roberto Bertoldo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente a sua visão sobre esse caso e depois a gente conta mais da nossa amizade. Bom, sobre o Bolsonaro, eu acho que a gente precisa primeiro dividir em duas partes. Se ele vai ser preso, é uma coisa que ainda a gente tem coisas pela frente ainda, né? Mas, acima de tudo, eu acho que ele merece. É questão de justiça que ele seja preso, né? A denúncia construída pelo Ministério Público, todo o processo começa a partir de um inquérito que pode virar uma denúncia ou não. No caso dele, o inquérito gerou uma denúncia formulada pela Procuradoria-Geral da República, e essa denúncia deve ser acolhida ou não pelo juiz. No caso do Bolsonaro e dos demais bandidos que fazem parte da quadrilha dele, isso será
julgado não por um juiz, mas por um colegiado do STF, que é a primeira turma do STF. Muito bem. O inquérito foi muito bem feito. A denúncia foi melhor ainda. Ela é de uma riqueza, ela é de uma robustez que poucas vezes eu vi. A gente tem que cumprimentar muito a Procuradoria da República, na pessoa do procurador e também da equipe dele, do procurador-geral e da equipe dele, porque a denúncia, poucas vezes eu vi uma denúncia tão clara, tão evidente, tão real, com tanta materialidade, com tanta informação, com, né, com todos os elementos que motivariam a apresentação da denúncia e mais. Eu não tenho dúvida nenhuma, e aí eu arrisco apostar com quem quer que seja, que essa denúncia será acolhida por unanimidade. Começa o julgamento agora no dia 25, terça-feira, né? Será julgado pela turma, pela primeira turma do STF, e eu não tenho dúvida nenhuma que são um, dois, três, quatro, cinco, seis, são 8 pessoas que estão nesse primeiro núcleo, e eu não tenho dúvida nenhuma em relação especialmente ao Bolsonaro, né? Todas as, todas as acusações contidas na denúncia serão acolhidas e o Bolsonaro se tornará réu já nessa semana. Quais são Eu não tenho as dúvida nenhuma. denúncias de Bolsonaro? Você consegue de cabeça agora? Bom, tem organização criminosa, né, que é grave, é um crime de muita gravidade, de pena bastante alta, né? E é organização criminosa armada, porque eles tentaram matar o presidente Lula, eles tentaram matar o vice-presidente e tentaram matar o ministro Alexandre de Moraes. Tá. Eles não conseguiram, né? Mas que eles se armaram, eles se organizaram para perpetrar, para colocar em prática esse crime, eles se organizaram, chefiados pelo Bolsonaro, conforme a denúncia demonstra e comprova. Aí a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? Que também é de uma gravidade ímpar, é uma coisa, é um artigo novo, né? Que surgiu a partir de uma nova lei, ainda recente, que não teve nenhum julgamento ainda de situação como essas, né? Tentativa de golpe de Estado. Esses são os crimes de maior relevância, que são os mais As pessoas, importantes. É bom. perdão te interromper que eu estou lendo aqui. As pessoas estão perguntando sobre genocídio. Não, Não. isso não entra É, nisso. vamos lá. Isso eu até ia entrar, foi importante. Eu não tinha Ah, visto perdão. que alguém havia Porque perguntado. perguntaram Não, eu aqui. não vi. É bom deixar claro que, por enquanto, essa questão que envolve genocídio, que envolve a venda das joias, que envolve o cartão de vacina, serão objeto de novas denúncias. Ele não foi denunciado ainda. Eu suponho que haverá mais três denúncias, e, portanto, o Bolsonaro se tornará réu em 3 outras ações penais. Quem é leigo não chama de ação penal, fala de processo criminal ou de processo. Então ele será processado mais 3 vezes, além desta vez. Então, nessa vez, o que está sendo julgado foram os atos dele e do grupo criminoso dele que foram empreendidos para romper com o Estado Democrático de Direito, né? Até a Catarina veio para escutar a Para ouvir, explicação. É. exatamente. Ah. Então, então é bom separar. Então esqueçam o genocídio, que por enquanto ele não está sendo denunciado por isso. Ele está sendo denunciado e a denúncia que será avaliada é apenas por organização criminosa, por abolição do Estado Democrático de Direito, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e todos os demais, né, crimes correspondentes a esta ação que aconteceu, que vem desde aquelas tentativas, reuniões no Palácio Planalto, tramas, tentativa, elaboração de minuta do golpe, tentativa de assassinato do presidente da República.
que todos os demais atos, né, a omissão dele em relação a, não, vai além de ser uma omissão, quando ele não pedia para as pessoas se retirarem dos quartéis, né? Ao contrário, ele Ao incitava, né? contrário, ele incitava, ele deu entrevistas, né? O Braga Neto também deu uma entrevista ainda dizendo, calma, que vocês aguardem que vai acontecer. Os grupos do Zap, das tias dos pneus, das tias né, dos aliens e tal, tias e tios, né? Esses grupos todos falavam, daqui 7 dias, daqui não sei quantos dias, agora vai. Então aquilo tudo eram atos preparatórios, né? Aí houve aquele momento uma coisa, né, que tudo se conecta, né? O momento da posse do presidente Lula, da diplomação do presidente Lula no TSE, houve aquele movimento em Brasília de queima de ônibus, de invasão da Polícia Federal, depredação de prédios públicos, né, no dia. Então, tudo aquilo fazia parte de um plano maior, que era o plano de desestabilizar as instituições democráticas, de maneira que o Exército pudesse, o Exército, as Forças Armadas, portanto, Marinha, Exército e Aeronáutica, pudessem. Pois não. Não, pode falar. Termina que eu tô levantando a mão igual na universidade. A hora que você terminar, você me Tá. responde. Então, tudo aquilo fazia parte e também a manutenção das pessoas nas frentes dos quartéis, paralisação de rodovias. Então, tudo é um conjunto de coisas que fazia parte para dar para trazer a impressão de que o país estava ingovernável e, Tá. portanto, necessitava das Forças Armadas para colocar a ordem naquilo. Havia também, o que era mais grave, a tentativa de explosão de um caminhão-tanque. Quer dizer, é algo muito grave que as pessoas levam pouco a sério, porque isso é gravíssimo. Eu podia estar passando lá, até por mim não tem problema, eu sou mais meio velhinho mesmo, estou quase na hora de ir tô mais para lá do que para cá, mas pô, imagina estar passando uma família com crianças, uma família qualquer que for, mesmo que fossem bolsonaristas, eles não estavam preocupados com quem estivesse ali. A hora que explode um caminhão-tanque, a explosão de um caminhão desse porte causaria, assim, um número enorme de feridos, um número enorme de mortos. Quer dizer, e teria gente do nosso campo, teria gente do campo deles, teria. Sim. Então eles não estão nem aí. Esses caras não estavam nem aí para ninguém, nem pelo país. Eles estavam fazendo de tudo para restabelecer a ditadura no Brasil. E é isso que eles iam fazer. Não tenha dúvida disso. Então, o processo hoje do STF, a denúncia, cinge-se exclusivamente a esse conjunto de coisas que tinham por objetivo derrubar e não permitir que o presidente Lula tomasse posse. A minha pergunta era, mas isso tudo está descrito na minuta do golpe ou não? Não, está na denúncia, né? Você Não. pergunta? Aquela minuta do golpe. Não, Aquilo. a minuta do golpe é um item Qual entre é? todos. A minuta do golpe é um item. Então você tem aqui, ele chama os embaixadores, depois ele faz a reunião no Palácio Planalto, aí ele trama, aí ele começa a espionar pessoas. Inclusive eu era uma das pessoas que foi espionada. Eu consto eu sou citado na denúncia. Historicamente, para mim, é até um motivo de tristeza, mas também de orgulho, porque eu estava do lado de lá. Eu seria uma das vítimas. Seguramente hoje eu estaria preso, teria sido torturado, enfim. Então me traz orgulho por eu ter escolhido o lado correto, né? Isso desde muito cedo, desde lá na minha época de faculdade. Agora, então, esse conjunto de coisas. Então, vamos só recapitulando para que as pessoas entendam. A reunião, as reuniões com ministros, a minuta do golpe, a manutenção das pessoas na frente dos quartéis. Então, é um conjunto, é como se você tivesse um cardápio de ações que dariam, que trariam o desfecho no golpe. Tá. Então, isso tudo, todos esses itens constam da denúncia. Esse histórico todo é muito bem trazido
ao conhecimento da autoridade judicial, no caso o STF, e também das defesas dos acusados, é demonstrado completamente. Então é demonstrada a função que o Mauro Cid desempenhava, a função que o Braga Neto desempenhava, aquele imbecil do Augusto Heleno, aquele cara é um cara abominável, né? Eu fico impressionado como é que um cara desse esteve numa posição tão alta, né? O Ramagem também, né? Então isso fica muito demonstrado. Então tudo isso é demonstrado. O papel de cada um é individualizada a conduta de cada um deles na denúncia. Então o STF, por isso eu digo, é tão bem construída a denúncia, o instrumento da denúncia é tão bem construído que não tem como os juízes, apesar das defesas apresentadas, e aí eu respeito muito os advogados. Advogado a gente tem que respeitar. Então, os advogados, eu não respeito Bolsonaro, eu não respeito. Um ser desse não merece respeito. Bolsonaro, o Mauro Cid pelo menos falou, o Braga Neto, o Anderson Torres, ele esteve na minha casa algumas vezes no governo do Bolsonaro. Eu nunca imaginei que ele tem um jeito assim um jeito dócil, aparentemente dócil, mas aí você vê que no que o cara se envolveu é criminoso, né? O Augusto Heleno não é dócil, ao contrário, o cara é um troglodita, é um cara mal educado, é uma figura deplorável, né? E todos os demais. Então, aí você pega o ex-ministro, e você vê aí quantos generais tem, né? Você tem o ex-ministro da Marinha, você tem o ex-ministro da Defesa, você vê que é uma organização criminosa. E o Anderson Torres, que eu acho que a época era da ABIN, né? Ele foi chefe da Era Polícia da BIM. Federal, não era da ABIN, né? O Mauro Cid, que era o ajudante de ordens, né? Que por, agora, eles eram muito burros, porque além de a descrição de todos esses atos, eles documentaram tudo isso. Isso tudo está documentado. Eles É como eles tivessem. imprimiram no palácio, né? Eles têm o making off da tentativa do A golpe. Eles nossa fizeram um make, sorte é essa. eles têm um making off da. Então, e isso tudo faz parte da denúncia. Eu, como advogado, se fosse advogado qualquer um deles, né, a gente na advocacia, a gente pega situações como essas. Porque às vezes o advogado é obrigado, por dever de profissão, né, você defende teu cliente, seja ele culpado ou não. Eu prefiro pegar os não culpados, né? Eu sempre digo, os meus clientes, todos eles não são culpados, né? Mas numa situação como essas, vai restar pro advogado do Bolsonaro, pro advogado do Braga Neto, do Augusto Heleno, brigar por uma pena menor, porque pena eles vão ter. Eles serão condenados sem dúvida Qual você nenhuma, né? acha que vai ser a pena do Bolsonaro? Eu fiz os cálculos, eu acho que o Bolsonaro vai pegar entre 28 e 32 anos. Só nesse processo. Ainda também, a gente terá também o processo do cartão de vacina, a gente terá o processo da venda das joias, a gente terá o processo do- do- da- dos atos dele enquanto durante a pandemia da Covid. Então, a gente vai ter ainda outros 3 ou 4 processos contra ele que terão outras penas. Então, neste processo, eu diria que ele terá entre 28 e 32 anos de pena. Qual a chance dele fugir? Eu acho que é 100%. Ele é um fujão, Não. ele é um covarde. Vai fugir Não, pra não. onde? Não, ele foge. Vai fugir para alguma. Infelizmente, esse cara vai se jogar. Pô, ele de pensar que poderia ter de um boato que ele ouviu, ele se escondeu Na numa Hungria. embaixada no ano passado. Exato. Então, eu acho que ele irá para qualquer lugar que dê guarida a ele. Então, pode ser o Milei, que é doidinho, que é um cara despirocado. A gente tem aí outros países do mundo que eventualmente poderão recebê-lo. Acho que os Estados Unidos não o receberiam, Mas ele porque não os tem interesses. passaporte. Sim, mas não, mas ele pode pedir asilo político, né?
Ele pode Na pedir, embaixada? pode na embaixada de qualquer país que ofereça. Ele pode, se ele entrar para dentro de uma embaixada, qualquer embaixada que esteja estabelecida dentro do território brasileiro ou de qualquer outro país, pelos tratados internacionais, a embaixada é como se fosse um pedaço daquele país dentro do Brasil. Aí ele fica 28 anos dentro da embaixada. O Snowden não ficou na Inglaterra por um período grande, ficou também na Rússia, ficou em Moscou também por um período. Então, aquilo lá, ela é inviolável, a embaixada. Então, a gente não pode, a Polícia Federal não pode entrar dentro da embaixada, ninguém pode entrar dentro da embaixada, nem com ordem Tá, mas judicial, pode nenhum ficar na juiz. porta e impedir que ele entre? Mas como é que a gente vai fazer isso em dezenas de. Ele entra Ah, num gente. porta-mala. Esse cara é bandido. Bandido. Não é que nem o presidente. Ó, o presidente Lula, quando é decretada a prisão dele, eu estava ontem não, essa semana eu estava conversando com algumas pessoas que acompanharam aquela condução coercitiva do Lula. Então, a pessoa que deu carona pro Estuquinho acompanhar o presidente no aeroporto. E ele falou, pô, o Estuquinho me ligou e falou, puxa, eu preciso encontrar o presidente Lula, que ele está sendo levado para o aeroporto de Congonhas à força, né? E eu preciso estar com ele. Sei. O Stuquinho é o Uhum. fotógrafo do presidente. O presidente se submeteu, ele foi, e tal, ele já estava sendo processado, havia muita conversa de que ele seria preso ou que ele sofreria algum tipo de medida como essa vinda do Sérgio Moro, e ele se manteve no país, ele nunca pensou em procurar uma embaixada. Quando é decretada a prisão dele, naturalmente, ele acabou buscando o local onde ele nasceu, onde a vida política dele nasceu, que foi o sindicato, Lá em São né? Bernardo, né? Lá em São Bernardo. Então ele foi lá, fez o discurso dele e se entregou. Não espere isso do Bolsonaro. O Bolsonaro não fará isso. O Bolsonaro vai desaparecer, ele vai desaparecer. Ele é uma figura, ele é um bandido. Então, por exemplo, você imagina o presidente Lula se colocando dentro de um porta-mala de um carro? Não. Jamais. A grandeza do Lula, ó, eu conheço o presidente Lula, pessoalmente, né? É, a grandeza do presidente Lula, ele jamais faria uma coisa dessas. O Eu- Bolsonaro, ele entraria num caixote de moto de iFood. Não, ok, mas Ele é bandido. politicamente isso é pior pra ele, concorda? Não, mas ele já está preso. Não, politicamente, ó, o Bolsonaro tem 30% de doidos brasileiros que acreditam nele. Ele pode matar a mãe dele e esses caras continuarão acontecendo, acreditando nele. Infelizmente é verdade, a gente tem que contar com isso. Então, a narrativa dele se colocar num porta-mala e aparecer, ninguém vai saber que ele entrou no porta-mala, vai saber que ele apareceu numa embaixada X, né, da Argentina, vamos dizer. Então ele apareceu lá. Politicamente, ele vai ficar atrapalhando o ambiente político brasileiro dentro de uma embaixada dentro do Brasil. E não haverá o que a gente fazer. Agora, isso evidentemente é uma suposição. Eu estou supondo que ele faria isso, entendendo como é que eles atuam. Eles atuam de maneira porca, né? Vamos dizer, dura a palavra, mas eles atendem, você vê o que o Eduardo Bolsonaro fez, né? Ele faz um vídeo se dizendo vítima, está nos Estados Unidos, e ontem a Uma esposa dele, mansão, né? Tá numa numa mansão, mansão. tem um fliperama dentro da casa Eu dele. vi, eu vi. É um negócio doido, né? Então, quer dizer, é a mesma história quando ele foi assistir a Copa do Mundo e levou um Entendeu? pendrive, coisa que não se usa há 200 anos. Né? Nem eu, que sou antigo e sei pouco de informática, de telecomunicação, de tecnologia de informação, levaria um pendrive. Mas ele foi levar para a Copa do Mundo um pendrive. Então, e essa gente acredita que pneu faz milagre, essa gente acredita que. Mas é verdade, Aline, não é Não, verdade? eu sei, Bertoldo, mas sabe o que eu penso? Eu penso assim, beleza, 30% não elege ninguém.
né? 30% não vai eleger. Eu digo assim, as outras, os outros eleitores que não votam em Lula, mas votariam em Bolsonaro, caso ele fuja para uma embaixada, vão ver nele a figura de um cagão. Não, não, Então, eu acho ele, que ele- ele perde fazendo isso. Ele ganharia mais se entregando. É não, isso que eu penso. mas tem uma preliminar. Ele é inelegível. Sim, mas aí ele vai dar apoio para quem dentro de uma embaixada Não, fugido? aí é o seguinte, ó. Não, mas a narrativa será a mesma do Eduardo. Ele não está fugindo. Ele está sendo perseguido. E então, na perseguição, ele se coloca para defender os interesses do Brasil. É essa a conversa. E uma É prisão essa a mentira. preventiva, não existe? Nesse momento, a gente não pode, legalmente, a gente não pode prendê-lo nesse momento. Por uma razão. A gente não pode prender ninguém por uma presunção. Isso é uma presunção minha. Eu não tenho provas que ele vai fugir. Ninguém tem. Pode ser que não aconteça, pode ser que eu esteja errado. Então, se eu tivesse alguma prova, alguma demonstração de que ele de fato está preparando uma fuga, isso eventualmente pode determinar uma prisão preventiva. Agora, enquanto eu não tiver isso, isso não haverá como, porque a gente tem que cumprir a lei, a gente tem que Sim. cumprir a Constituição. Né? Não pode fazer o que o Moro fez com o presidente Lula, o que o Moro fez comigo, não pode fazer o que o Moro fez com tanta gente. Vocês sabiam que, por exemplo, no caso, tem muito pouca coisa que as pessoas sabem. Você sabia que o ex-ministro Guido Mantega, que é uma pessoa íntegra, uma pessoa muito séria, é, ele tinha a esposa com um problema gravíssimo de saúde e o Sérgio Moro mandou prender o Guido Mantega no- na antessala cirúrgica do Albert Einstein. Ele ficou sabendo que o Manteiga, que a esposa do Manteiga seria operada naquele dia e decreta uma prisão para pegá-lo lá. Como forma de humilhá-lo, como forma talvez de forçá-lo a inventar algo em relação ao Lula, em relação a Dilma, seja lá quem fosse. Ele superou todas as normas legais para determinar essa prisão preventiva do Manteiga, que ele aí viu que pegou mal na imprensa, ele retrocedeu na ordem que ele determinou. A gente não pode fazer o que o Moro fazia. A gente não Claro que pode fazer o que o Bretas fazia. Porque senão a gente vai estar agindo que nem eles. Senão a gente está efetivamente vivendo num estado autoritário. Né? Então, não existe hoje, além da presunção, e presunção não determina a prisão preventiva de ninguém. Então, eu acho, eu tenho quase 99% de certeza de que o Bolsonaro fugiria. Né? Eu não vejo o Bolsonaro numa cela na Polícia Federal, no tá. quartel, ou coisa Mas assim. nós conversamos hoje à tarde. Você tem um outro amigo que também é um advogado muito influente, que é o Cacá, e ele tem outra opinião, não é? Falei com o Cacá e o Cacá me disse o seguinte: É. ele acha ele acha que, na verdade, ele acha que não, a gente não falou sobre fuga do Bolsonaro, não. Falou sobre ele Que o ser preso Cacai esse ano. falou para ser preso esse ano. Particularmente, eu penso que ele deverá ser preso lá por março, abril do ano que vem. Você Quer dizer, não é que acha? eu tenho convicção disso. Tá. O Cacai acha que será esse ano ainda. Ele acha que haverá. Por que eu acho o ano que vem? Porque eu acho que o tempo do processo será o ano que vem. O Cacai é mais famoso, mais rico que eu, é mais tudo que eu, é Isso, mais. tô colocando isso na balança. Não, Eu quero ouvir duas opiniões não. diferentes. Eu estou dizendo o seguinte, mas ele é um excelente advogado. Eu, eu devo, assim, o maior respeito, admiração em relação ao Cacai. Aí o Cacai acredita. Então são opiniões de dois advogados diferentes. Então o Cacai acha que acontecerá até outubro, Tá. né? Então parece que você vai fazer um sorteio para alguma coisa assim, né? De assistir a prisão do Eu Bolsonaro, vou né? fazer. É. Então, de acordo com o Cacai, quem ganhar a televisão vai assistir lá por setembro, outubro.
Tá. Vai assistir todo Ah, o julgamento numa TV grande, pelo menos. isso é muito legal. É. Na minha opinião, vai assistir o julgamento todo numa TV grande, mas a prisão vai assistir só no ano que vem. Então são duas opiniões. Os advogados divergem porque são 8 réus. é, Existe uma pressão muito forte, mas a turma do STF é uma turma. Se você pegar, olha bem, o presidente da turma é o Cristiano Zanin, que tem se mostrado um excelente ministro, mas excelente mesmo. E às vezes ele vota, inclusive, de forma contrária ao que o governo do presidente Lula gostaria que ele Sim, votasse. sim, Ele muitas vezes. tem demonstrado, então ele tem apanhado muito do campo progressista, porque às vezes ele vota contra. Mas ele é independente e assim deve ser um ministro do STF, né? Aí a gente tem a Carmen Lúcia, que todo mundo fala que a Carmen Lúcia ela é muito dura, né? É uma excelente ministra. Se você conversar com a ministra Carmen Lúcia, você vai ver a cultura dela. Eu tenho algumas críticas dela durante a participação dela no processo do mensalão e também na primeira fase do julgamento da prisão antes do trânsito em julgado, mas enfim, é uma forma dela pensar, mas é uma forma dela pensar, juridicamente pensar, mas ninguém pode tirar a absoluta seriedade e responsabilidade da ministra Carmen Lúcia. Ela é muito segura, ela é muito inteligente, ela é uma figura especial, a ministra Carmen Lúcia, sobre todos os aspectos. Aí a gente tem o ministro Luiz Fux, que em matéria penal se mostra muito rigoroso, mas muito rigoroso. É um ministro muito técnico, bastante técnico. Não há como esperar outra coisa senão uma postura firme dele em relação a esses acusados, né? O outro ministro é o Xandão, o ministro Alexandre de Quem Moraes, conhece? né? Como relator, não, mas as pessoas. A única coisa que eu acho que, além da justiça que ele tem sido muito justo, muito correto. E as pessoas, por narrativa, dizem que não. Mas o Alexandre de Moraes, ele é também duro e é um juiz muito justo. O que se espera de um juiz não é que ele seja duro, ou seja humano, ou seja mole. O que se espera de um juiz é que ele seja Justo. justo. É isso que se Técnico, né? espera. Justo. A palavra para definir o que um juiz deve ser é justo. Então, justo, ele usa a tecnicidade junto com os elementos que foram trazidos de prova aos autos pela defesa e pela acusação, e ele deve, a partir disso, ser justo. Então é isso que se espera no ministro. E ao contrário do que se fala do Alexandre de Moraes, ele só foi muito corajoso, isso sim, porque, coitado, ele apanha. Eu tenho um amigo que isso eu acho que não saiu na imprensa. Eu tenho um amigo muito próximo lá de São Paulo, que viu ele sendo abordado, ele estava andando num clube, eu acho que é o Clube Pinheiros, que fica ali na Faria Lima, ele foi abordado, ele estava saindo de um evento e ele foi abordado, um evento num domingo, num sábado. Ele foi abordado por os bolsonaristas, a Faria Lima é um antro de bolsonarismo violento, né? E ele foi abordado dessa forma com que eles fizeram conosco durante muito tempo, né? E esse meu amigo, o Delmo, ele me conta, ele conta que ele interviu para tentar ajudar o ministro Alexandre de Moraes. Então, foi, na verdade, muita coragem, muita responsabilidade. Ele entrará para a história como uma figura que foi, sim, muito responsável pela manutenção do Estado Democrático de Direito no Brasil. O Alexandre de Moraes merece virar nome de praça, merecerá virar nome de praça, de aeroporto, de rodovia, né? É um negócio muito bacana nesse Você precisa me sentido. apresentar ele, sabia, né? Que você tá me Ele devendo é. isso. Não, você sabe que ele é uma figura. Assim, pessoalmente eu só lidei profissionalmente com ele. Eu não tenho Ah, nenhuma relação mais próxima dele em relação a ele.
E, e a gente. Mas eu respeito muito o que ele fez. Eu acho que ele entrará para os anais da história do Brasil. Daqui 200 anos, assim, daqui 300 anos, não estaria vivendo em a gente não estaria vivendo em democracia não fosse o Alexandre de Moraes. E para completar a turma, a gente tem o Flávio Dino. Esse é aquela figura especial que todo mundo sabe, que também às vezes vota até contra o governo Lula, que deixa até o Lula usar uma palavra que não seja, que deixa o Lula descontente às vezes com a decisão, e é normal que você tenha, né? Mas o Lula é um cumpridor de decisões judiciais, né? Mas o Flávio Dino é uma figura também especial. Ele ainda novo como ministro, né? Mais antigo como magistrado, porque ele já foi juiz por muito tempo, antes de ser governador, antes de ser senador, antes de ser ministro, da Justiça. O Flávio foi juiz. Então a experiência de juiz traz a ele muita condição, né? E ele foi, diga-se de passagem, ele foi o primeiro lugar do concurso dele de juiz federal, quando ele entrou como juiz federal, né? E o brilhantismo dele fica muito evidente para todos nós que acompanhamos a vida pública do Flávio. Então, nesses 5 ministros, a gente tem aí isenção suficiente, a gente tem técnica suficiente, né? A gente tem É sentimento ético público de cumprir o seu papel enquanto juiz. isso. Que não existe, então todos eles serão justos, né? Por isso, tecnicamente avaliando a denúncia, eu não tenho dúvida que terça, quarta-feira a gente vai ter o nosso amigo não é palavra muito mal usada, o, o Bolsonaro como réu e os demais também. Uau, que aula, doutor Bertoldo. Muito obrigada. Eu Que espero ter, aula. eu espero ter sido didático, porque às vezes a conversa de advogado é, é um tanto chata, enfadonha. Não, você O nosso, foi muito didático. Gente, quem concorda? Foi muito, muito didático, muito mesmo. Inclusive, esquece Globo, esquece Globo News, esquece tudo. Você vai vir mais vezes aqui, por favor. Porque, infelizmente, o Instagram vai derrubar nossa live em 10 minutos. sério. Ah, Ele dá para vai. ver as perguntas das pessoas Dá aqui? para ver. Vamos lá. Você consegue Ah, ler sem óculos? E depois o velhinho é você? não, eu estou Eita. vendo aqui, até, na sua opinião, qual será o melhor nome para representar a classe para o próximo futuro? Depende do futuro. Isso é que nem mineiro, é ali pertinho. Pertinho pode ser para o mineiro, para a gente às vezes não é. Mas eu acho que grandes nomes a gente tem. A gente tem o prefeito de Recife, é um grande nome. A gente tem um nome também, eu acho que é um nome que pouca gente sabe que ele tem, que é uma pessoa que goza muito da preferência do presidente Lula, que é o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Escrevam esse nome. É um nome que tem gente no campo progressista que às vezes não aprova, então, mas ele é um cara, é um sujeito muito sério, é um cara preocupado com as coisas. Eu acho que a gente tem que é um cara que está mais para centro-esquerda do que propriamente para a esquerda. O João, eu acho que o João Campos é um nome que está mais para a esquerda, talvez um pouquinho mais para a esquerda. Então, eu acho que esses nomes jovens são muito bons. Dentro do nosso campo, a gente tem. A Cleise mostrou muito serviço quando ela foi presidente do PT. Eu acho que ela merece ser respeitada. Não sei se ela tem potencial eleitoral. Esses dois anteriores eu acho que tem mais que ele. O Haddad, eu acho que ele dependerá muito É um nome, um grande nome, foi prefeito de São Paulo, é ministro, tem feito um bom papel, tem gente que o critica mesmo. E é normal que tenha gente que concorde, gente que discorde. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Mas o Hum, Haddad apareceu muito essa última semana, né? Nas entrevistas que ele deu. O sim, Haddad, eu achei que essa última semana ele apareceu muito mais do que nos últimos 3 anos. o Haddad é um craque. Ele é um craque, mas ele era um craque apático. Eu achei que Não, agora não, ele, não, 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 não é apático. O que acontece com o Haddad é na que minha impressão.
Não sei, o Haddad fez uma excelente prefeitura de São Paulo, mas ele não soube se comunicar. É isso. Né? O que o Haddad fez em São Paulo, pouca gente fez. Poucos prefeitos fizeram por São Paulo o que o Haddad fez. Mas não é para o cara da Faria Lima, não é para o cara do Shopping Iguatemi que ele governou, que ele administrava a cidade de São Paulo. Ele administrava São Paulo, foi ele que criou os corredores para os ônibus. Ele reduziu a quase metade o tempo de transporte da pessoa que saía de um determinado local de São Paulo para outro para trabalhar. Você sabe o que isso é, a diferença que isso faz? Houve um tempo que eu trabalhando em São Paulo, fui conversar a minha, com a minha secretária, que na verdade eu ocupei um cargo por um determinado momento em São Paulo. E aí eu fui conversar com a minha secretária e perguntando que horas ela saía de casa. Aline, essa moça saía, ela acordava às 4 horas da manhã para sair de casa, para chegar às 8. Aí eu falei, ó, eu não posso ir além disso, mas começa a chegar, a partir de amanhã chega às 9h30. Aí ela falou, mas eu tenho que bater cartão. Eu falei, não tem problema, eu vou organizar isso para você. Chega às 9h30, porque não é humano uma pessoa. Eu não tinha como pedir que ela chegasse às 10 ou às 11, tal, porque me faria falta. Mas eu dei 1h30 a mais para. E o que o Haddad fez, quando ele criou os corredores de ônibus em São Paulo, foi entregar 1 hora de vida por dia para cada uma dessas É muita pessoas. coisa. 1h30. Mas isso fez com que o bacana que tem seu motorista, que dirige seu carro. Eu também tenho um motorista, também gosto de dirigir carro bacana, não tem problema nenhum. E muito pelo contrário, eu acho que todo mundo merece ter seu carro. Motorista não, mas todo mundo merece ter seu próprio carro. Todo mundo merece também ter transporte público de qualidade. Né? Eu trabalhei fora do Brasil, eu trabalhei na ONU por um tempo, isso na década de 90, e aí eu ia muito a Washington. Então um dia eu peguei um táxi em Washington, foi muito interessante, né? E eu falava mal inglês naquela época, embora trabalhasse na ONU. E aí começou a entrar gente no meu táxi. Eu falei, pô, esse sacana tá me enganando, esse motorista. Eu pensei, puta que cara sacana, meu, tá dando carona para outros e eu que vou pagar. Não, lá tinha o táxi comunitário, né? Então, o sistema de transporte lá, e era o seguinte, Washington é uma cidade muito interessante. Eu gosto de cidade de poder, né? Eu vivia lá, não à toa eu moro em Brasília. Eu vivia lá, então é o seguinte, as pessoas tinham iam de carro a um local de transbordo, até onde tem um micro-ônibus que leva as pessoas aonde está o metrô. E também existem vias que privilegiam que você tem que entrar em determinados horários, você não pode estar sozinho no carro ou com duas pessoas. Então ele estimula que você dê carona. Olha que bacana. Porque senão o trânsito lá não funcionaria. Né? A infraestrutura da cidade não funcionaria. Em São Paulo, todo mundo ficou muito bravo com o Haddad, porque ele criou. Mas fez outras coisas também, né? Mas eu estou citando só esse exemplo, né? Porque é o seguinte, ele tirou uma pista que era do bacana E deu pro pobre. e deu pro pobre. Aí ferrou. É. É que nem a história agora, né, dele tirar dos 130 mil pessoas que ganham mais de 1 milhão, né? Em benefício de Em 200 benefício. milhões. É. É isso. Bertol, você tem que voltar mais aqui. Tá todo mundo pedindo. A live vai ser derrubada em 5 minutos e você vai ter que voltar aqui. Tá. Gente, ele vai ter que voltar. Eu, Ó, eu eu, queria ver o que todo mundo perguntou aqui, porque eu fico super curioso. A Bertoldo caiu. Eu não caí, não. Eu caí na live só. Eu tô sentadinho aqui. Boa noite, gata. É isso aí pra não, mas tem você. Amo o muita seu coisa para canal. Olha você. quanta coisa. Tem mesmo. Ah, eu queria ver. Eu não sei como ver. Fui ver agora. Mas obrigado, Aline. Foi um prazer Eu falar vi um que foi contigo. assim, ó. Além de muita inteligência, ele é um gato. Eu vi isso, viu? Ah, mas é filtro. Para de usar filtro, passa uma maquiagem leve. Não, não é filtro, não. Eu nem sei fazer Eu filtro, sei que você Aline. não sabe. Ó, Obrigado. eu quero te chamar de novo para falar de Laufer, que eu falei para Cleide que a gente ia falar, mas não deu Vamos tempo.
Vamos chamá-la Vamos também, vamos chamar a Cleide. A convidá-la. Cleide é uma. A Cleide tem um papel heróico aí, muito Muito importante no Brasil. A Cleide é da importante. Rede Lawfare. Ela é uma figura muito. É uma figura especial também. Agora, antes de terminar, vamos falar aquilo que você prometeu, que você me Ah, é verdade. ajudaria? É Gente, verdade. olha só. Eu vou falar da minha parte, você vai falar da dele, que vai. Falta